Oi, 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 gente! Não estava conseguindo começar a live, por isso temos alguns minutinhos de atraso, mas estou aqui para nossa Roto Live número 100! Gente, sério, 100 lives feitas já! Meu Deus, é muita coisa! Obrigada a todos vocês que sempre me acompanham, estão aqui comigo. Estão aqui comigo nessa segunda-feira de feriado, né, gente? Praticamente um domingão, então obrigada a todo mundo que tá aqui. E vamos fazer a análise de um rótulo, como vocês pediram. Então escolhi esse produto aqui. Tampei a marca porque o intuito não é falar da marca, né, gente? Aqui não falamos de marca, falamos de rótulo. E bora lá! Então deixa eu ver quem tá ao vivo aqui comigo. Rita tá por aqui, Marcele, nutricionista Mariana Costa, Kellen, Mai tá por aqui também, Catiane, Maurim, Gabriel Pierro, Fernanda, João Caetano, Catiene, bastante gente aqui comigo, gente, que bom, obrigada por estarem aqui. Marcele falou, você está linda hoje. Muito obrigada. Vida de Laticínios tá por aqui também, Aline. Gente, vamos lá. Eu mandei lá no canal do nosso aplicativo concorrente, que não pode ser nomeado, as fotos do rótulo. Então, se vocês não viram lá, está lá. Eu mandei à tarde, a hora que eu escolhi. E essa live foi escolhida por vocês, gente, porque na live passada de perguntas e respostas da quinta-feira, eu falei, gente, a próxima live é a Roto Live número 100, a gente precisa comemorar, o que a gente vai fazer, não sei o quê. E aí acho que foi a Thay que levantou a hipótese, ela, análise de rótulo. E aí todo mundo endossou esse coro da Thay, então estamos aqui com análise de rótulo. E aí ela até falou assim, pega um rótulo bem cabeludo pra gente falar, um cheio de erro e não sei o que. Mas assim, gente, eu confesso que esse rótulo aqui não é cabeludo, ele não é cheio de erro, mas ele tem alguns pontos que eu quero abordar que eu achei muito interessante nele. Mesmo porque assim, Dona Thay Chagas está aqui, boa noite, Thay, que bom que você veio ver a live, que você que levantou o couro, né, pra ser análise de rótulo. Então tem alguns pontos que eu quero tratar e assim, gente, vai ser muito difícil eu ter um rótulo muito cabeludo aqui em casa, porque vocês sabem que eu não compro rótulos que são extremamente errados, eu realmente não compro, a não ser que eu não tenha outra opção, tipo, eu preciso daquele produto e só tem aquela marca que tá totalmente errada, aí sim, mas se tem outra opção, eu sempre vou pela outra opção. E eu também, gente, eu confesso que aqui em casa eu não tenho muitos alimentos industrializados, desses que vem cheio de alegação e cheio de coisa no rótulo. Realmente a gente não tem, então assim, é difícil que eu tenha um rótulo muito errado na minha casa. Mas eu vou ver, então, se da próxima vez que a gente for fazer análise de rótulo, eu dou uma olhada no mercado antes e aí compro alguma coisa pra gente falar. Tá? E eu confesso também, eu já fiz uma análise de um rótulo muito, muito, muito errado aqui, mas aqui ele tava assim, foi de uma barrinha de fruta, tipo assim, de uma frutinha desidratada com umas coisas, e assim, eu fiquei tão revoltada na live, mas eu fiquei tão revoltada, tipo, cada erro que aparecia eu ficava tão injuriada com tudo aquilo, que essa live ela não tá em lugar nenhum, ela não ficou salva aqui, ela é a única live que não tá no YouTube, porque, primeiro, eu não tinha tampado a marca, e eu comecei a falar tanto do rótulo, tanto que eu falei, não, gente, é até injusto com o profissional que fez, com a marca, então essa live não tá em lugar nenhum, então assim, eu fico meio mal de falar de rótulos que estão muito errados, vai me dando uma agonia, um negócio, e aí sai fora do proposto. Mas vamos lá então, gente, vamos começar. E quem me conhece aqui já há algum tempo, quem já participou dos workshops, sabe mais ou menos como que eu faço a análise do rótulo, né? Então eu sempre começo pelo painel principal, vendo as informações obrigatórias e também outras informações que estão no painel principal.
E depois a gente vai para os outros painéis. Nesse caso aqui só tem mais um, que é só o de trás. Esse rótulo ele até... não tampei a marca aqui embaixo, porque tem até algumas informações aqui embaixo, mas não é nada relevante, tá, gente? Não tem, assim... nada, tá escrito assim: esperamos que você faça receitas maravilhosas. Aí tem o nome da marca, de fato, porque isso aqui que eu tampei não é a marca, é tipo um nome consagrado pelo uso, uma coisa assim, não é realmente o nome de quem produz, né? É uma marca da empresa. E aí tem aqui o nome da empresa, serviço de atendimento ao consumidor, enfim, só tem isso. É conservar em um local seco e fresco e manter a embalagem fechada, então não tem nada de relevante aqui atrás não, tá? Aqui embaixo. Então, bora começar, gente. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse rótulo foi o seguinte: ele não tem denominação de venda. Então, começando pelo básico dos básicos, não tem denominação de venda. Nem no painel principal, que seria esse aqui, né? A vista principal. Nem aqui atrás, não é nem que a denominação de venda tá no lugar errado. Não tem, gente. Não tem denominação de venda. Tem esse nome, que é uma marca registrada, né? Tem até o Rzinho aqui embaixo de marca registrada. Mas isso aqui não é denominação de venda, né? Isso é nome consagrado pelo uso, marca registrada, enfim. Posso colocar? Posso colocar, não tem problema nenhum. Isso aqui tá totalmente certo. Mas não tem denominação de venda. Não tem, gente, não tem. Eu revirei, olhei cantinho, olhei... A não ser que tenha passado, mas assim... Olhei tudo que é dobrinho, olhei aqui embaixo, olhei até aqui atrás, né? De repente tem, mas tá no lugar errado. Não tem denominação de venda. Porque, como eu falei, né? Tem aqui a marca registrada e aí tem escrito assim: 7 cereais integrais. E aí tem o nome dos cereais: arroz integral, arroz selvagem, aveia integral, trigo integral, centeio, cevada e triticale. Mas é só o que diz sobre o produto. Então, assim, eu nem sei do que chamar isso aqui, sem ser pela marca registrada, que normalmente é como chama. Tipo, preciso comprar tal coisa. Isso aqui é uma coisa que sempre tem na minha casa, tá, gente? Eu consumo bastante esse produto aqui, eu gosto bastante. Mas eu falo, tipo, preciso comprar tal, esse nome da marca registrada. Mas não tem denominação de venda. E assim, eu suponho aqui... a denominação de venda seria, gente, alimento à base de cereais integrais ou alimento à base de arroz integral, arroz selvagem, e aí põe os cereais, ou cereais integrais, mix de cereais integrais. Então, assim, não tem uma denominação de venda, tipo, certa, que tenha aí um regulamento técnico específico, nada disso. Mas é isso, a denominação seria, até a Maurinha acabou de falar aqui, como seria a denominação de venda. Essas que eu falei. Eu acho alimento à base de, gente, é a denominação de venda mais genérica que existe, tá? Sempre que um produto não tem, na verdade, regulamento técnico de identidade e qualidade... É a gente que dá, né? É a empresa que dá, é o profissional de rotulagem que dá, enfim, P&D, é a empresa que é responsável por dar um nome a ele, uma designação de venda, que explique exatamente o que é o produto. Então, eu não posso usar uma marca registrada, um nome consagrado pelo uso, por exemplo, né? Tem aqui a marca registrada. Vamos supor que a marca registrada é a Aline, tá? Pra não falar a marca, já que eu tampei. Então, vamos supor que a marca registrada é a Aline. Eu não posso chamar o produto simplesmente de Aline, porque a Aline não me diz o que é esse produto. Se a marca registrada ainda fosse alguma coisa que me deixasse entender o que é, mas não é o caso. Então, eu preciso dar um nome não genérico que explique ao meu consumidor o que é. Então, até vi aqui... A Lili mandou arroz 7 grãos, a Carol falou arroz 7 cereais. Então, é exatamente que foi o que a Lili falou embaixo, mas não é só arroz. Então, como que eu posso chamar de arroz 7 grãos? Parece que vão ter só 7 grãos de arroz aqui em 1 quilo de negócio.
Ou arroz 7 cereais. Como que um arroz pode ter 7 cereais, né? Então, assim, dos 7 cereais, 2 são arrozes. Vocês podem, tipo, arroz com cereais, talvez? Alimento à base de arroz e cereais integrais? Seria algo desse tipo, tá? Mas não tem... Eu não sei se eles consideraram, de repente, esses 7 cereais integrais como denominação de venda, tá? Esses 7 cereais que tá aqui no painel principal, e aí tem aqui 7 cereais integrais. Pra mim, isso não é denominação de venda. Se eles fossem meus clientes, se eu estivesse revisando, validando, corrigindo essa rotulagem, eu pediria uma denominação de venda. Gente, a denominação de venda podia ser um negócio pequenininho, escrito de preto aqui embaixo, ó. Ou até escrito nesse mesmo tom de vermelho da embalagem, aqui embaixo, no cantinho. Só precisa estar no painel principal, gente, sabe? Tipo assim, não custa nada escrever cereais integrais. Alimento à base de cereais integrais. Só isso. Era só isso que precisava. A Carol Aquino falou aqui, ó, eu acho que colocaria mix ou mistura de cereais integrais. Sim, também é válido mix ou mistura de cereais integrais. A Rosane, né, do Tempero de Vida Oficial, falou proposital, o que o diferencia dos outros produtos. Mas assim, não tem problema. Não tem problema, Rô. Pode falar, tipo, pode deixar essa marca registrada gigantona aqui na frente. Pode deixar. É só colocar a denominação de venda em algum cantinho, em algum lugar. Podia ser até em branquinho aqui, ó, no canto. Poderia ser assim, tá? São 7 diferentes tipos de cereais. São 7 diferentes tipos. Tem arroz integral, arroz selvagem, aveia integral, trigo integral, centeio, cevada e triticale. Então tem 7 diferentes, sim. O mesmo ocorre em outra marca, como o Tio João. Eles também não colocam denominação de venda. Engraçado, né? Porque, tipo assim, arroz, que é só arroz, tem denominação de venda. Sempre tá escrito lá. Arroz branco tipo 1, arroz integral. Sempre tem. Então, por que esse, que nem é só arroz, não teria, gente? Não faz sentido, sabe? Cereais integrais, sim. Estava com saudade, gente. Tirei uns dias de férias. Boa, a gente precisa descansar a cabeça um pouco, né? Então é isso, gente. Primeiro ponto, não tem denominação de venda, tá? Já começou assim pelo básico. Não tem. Eu não sei o que eles alegariam, tá? Não entrei em contato, não reclamei. Na verdade, nunca tinha nem reparado que não tinha denominação de venda nesse produto. E como eu falei, eu sempre compro, eu sou consumidora desse alimento aqui. Mas eu não sei o que eles alegariam. Eu não sei se eles falariam que a marca registrada é uma denominação de venda. Pra mim não é, tá? Não cumpre. Ou se esses 7 cereais integrais seriam denominação de venda. Não sei o que eles alegariam. Eu, Aline, se fosse fazer esse rótulo, faria uma denominação de venda. Muito provavelmente alimento à base de cereais integrais. Muito provavelmente. Ou mix de cereais integrais. Mas eu falaria alimento à base de cereais integrais. Essa é o que eu escolheria. Lembrando que não precisa ser necessariamente essa, não tem um regulamento técnico, nada disso, mas eu falaria alimento à base de cereais integrais, tá? E aí, além disso, o que mais precisa no painel principal? Peso líquido. Peso líquido tem, tá aqui no canto, esse aqui no caso, vocês estão vendo espelhado, né, gente? Que eu tô com a câmera frontal pra fazer a live. Mas lembrando que tem as imagens desse rótulo lá no canal do aplicativo Amigo, né? Aquele amigo do primo do WhatsApp, tá lá. Então o peso líquido tá aqui, eles optaram por não escrever, né, nada antes, então tem só 1 quilo. Eu medi, gente, tem 1,5 cm, tá? Tanto o 1 quanto o QG, eles têm 1,5 cm. Eu tava tentando abrir aqui a portaria do Inmetro 157 pra ver quanto teria que ter, mas ela não tá abrindo.
Não sei porque a página do Inmetro não tá abrindo, não consegui abrir, mas com certeza cumpre. Se eu não me engano, o maior que eles exigem lá, né, porque nesse caso aqui vai ser pelo peso, então tem os limites, na portaria 157 do Inmetro tem os limites. Então, até 50 gramas tem que ter 1 milímetro, de 50 a 200 tem que ter 2 milímetros. Então, eles dão ali os intervalos de peso do produto e quantos milímetros precisa ter o algarismo do peso líquido, os algarismos. Então, eu acho que o maior que eles exigem é 5 mililitros, é 5 milímetros. Tá? Então esse aqui tem 1,5 cm, tá super ok, ele fica bem visível, né? Cor contrastante com a do fundo, tá bem ok. E eles não escreveram nada antes, então não tem nenhuma expressão que antecede. Lembrando que não é obrigatório, tá, gente? Aquelas expressões como peso líquido ou peso líquido abreviado, elas são opcionais, elas não são obrigatórias em nenhum produto. A única coisa que acontece é que se a gente optar por colocar uma expressão antes, aí a gente precisa colocar as expressões previstas lá na portaria 157 do Inmetro também. Então a gente precisa ir lá ver quais são as expressões permitidas para cada caso, porque se o produto está em unidades de massa, eu vou poder usar algumas expressões, se ele está em unidades de volume, as expressões são outras. Então, precisa olhar certinho onde o seu produto se encaixa e quais são as expressões permitidas. Aí você escolhe a que você quiser lá dentre as opções e usa. Mas isso tudo é opcional. Então, aqui eles optaram por não usar nenhuma expressão antes e tá tudo certo, tá ok, tá bom? (6 milímetros a maior. Isso mesmo, gente, 6 milímetros. Então, esse aqui tem 1,5 cm, tá super ok. Arroz tem que ter classificação. A denominação de venda não teria que estar com a letra proporcional à marca? Não, Alessandra, não precisa. No caso de alimentos... tem uma regra que é para produto de origem animal só, tá? E aí... ele fala que tem que ser proporcional, a letra de maior tamanho. Essa proporção é utilizada de 1/3 normalmente, mas isso é para produto de origem animal. Esse aqui, no caso, não é um produto de origem animal, então não tem essa regrinha não. Só tem que estar visível, legível, só essas coisas. Tem uns que chamam de arroz 7 cereais. Então, eu acho estranho chamar de arroz 7 cereais, porque arroz é um cereal, ele é um cereal. Então, como que um arroz tem 7 cereais? Sabe? Arroz com 7 cereais? Ainda mais porque o arroz é um dos cereais, então eu acho super confuso, tá? O peso líquido tem que ser por peso e por tamanho da embalagem também? Não, o peso líquido, quando você vai definir o tamanho, né, a altura do algarismo, no caso aqui é por peso, tá? Só por peso. O peso que define. Tem outros casos onde é o tamanho da embalagem que define, mas unidade de massa e de volume é por peso mesmo. A altura é definida pela grama do pacote ou tamanho do pacote, né? Então, a gente queria abrir a portaria 157 aqui. Por que meu não tá abrindo? É o site do Inmetro que tá ruim aqui. Pelo menos pra mim não tá abrindo. Pra eu falar certinho pra vocês, porque, como eu já falei aqui 1000 vezes, eu não tenho todas as legislações decoradas na cabeça. Então, eu sei que quando é unidade de massa é pela quantidade que tem. Agora eu não lembro se volume também e em qual condição que é pelo tamanho da embalagem. Não consigo abrir a portaria 157, gente, não vai. E assim, tem outros sites abertos e eu estou fazendo uma live, né? Então, claramente não é a minha internet que está com problema. É o site do Inmetro mesmo. Não sei o que está acontecendo.
E aí, gente, então, o que tem aqui mais no painel principal que me chamou a atenção? Eles fazem essa rotulagem nutricional frontal, bem entre aspas, porque agora a gente já tem... o áudio com atraso é por causa do fone, tá ruim. Tá ruim o áudio, gente? Me avisa. É o fone. Eu vou tirar esse fone e ver se fica melhor. Me falem se ficou melhor. Então, eles fazem essa rotulagem nutricional frontal, né, aqui. E, gente, assim, ó, eu já questionei a Anvisa sobre isso aqui, tá? Sobre se podia colocar... Então, assim, tá escrito, aqui tem, aí embaixo, por porção, 22 porções por embalagem. Então, assim, ficou meio confuso, tá? Vai ficar espelhado, mas só pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Não, tá vendo? Tá escrito aqui em cima, ó. Aqui tem... Ai, tá embaçado. Aqui tem, aí por porção, bem aqui embaixo. Por porção, e aí diz que tem 22 porções por embalagem. Mas eles não falam de quanto é a porção aqui na frente, né? E aí eles falam quantas calorias tem, gorduras totais, saturadas, açúcares e sódio. Então, eu já questionei a Anvisa sobre isso. Aqui acontece muito, eu acho que pelo FDA, que regulamenta a rotulagem americana, eles permitem isso. Se eu não me engano, é do FDA. E eu não... confesso que eu não entendi muito bem o que a Anvisa me respondeu, porque eles falaram assim. Eu falei, eu posso fazer a rotulagem nutricional na frente? Tipo assim, eu posso... se eu tiver a tabela nutricional normal atrás, eu posso colocar algumas informações nutricionais na frente? E eles me responderam que, tipo, a tabela nutricional pode estar em qualquer lugar. Só que eu fiquei tipo, não perguntei da tabela nutricional. Eu dei um caso onde a tabela nutricional está atrás e eu tenho informações nutricionais na frente. Porque, ó, a tabela nutricional que tá aqui, ó. A tabela nutricional deles tá aqui. Mas tem informações nutricionais na frente. Então, eu não entendi direito o que a Anvisa me respondeu. Eu não sei se foi um jeito deles falarem que não pode fazer informação nutricional sem ser na tabela. Mas eu também deixei quieto porque já tava por vir a rotulagem nutricional nova. E agora, gente, não vai mais poder fazer isso aqui, tá? Com a nova rotulagem nutricional, a hora que entrar em vigor, a hora que a gente se adaptar, isso aqui não vai poder, porque agora a gente já tem uma rotulagem nutricional frontal definida, né? Que não é isso aqui, que é a lupa que vai dizer alto em açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio. E só, é isso que é rotulagem nutricional frontal. Isso aqui não vai poder mais, tá? E ainda mais que é assim, um pedacinho. Então eles escolheram o que era conveniente e pronto, né? Então colocaram gorduras totais, saturadas, açúcares e sódio, porque calorias tem 158 na porção que eles não dizem qual é aqui na frente. Gorduras totais tem 1,2, saturadas, açúcares e sódio é tudo 0. Então, assim, eles escolheram o que eles acharam legal e colocaram aqui na frente, tá? E aí tá escrito quantidade por porção, mas de novo eles não falam qual é a porção, valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias e VD não estabelecido para açúcares, com os 2 asteriscos, que eu já falei para vocês que não são necessários, né? Se a gente olhar na RDC 360... eles não dizem nada que quando o valor diário, né, o VD, não é estabelecido, é para colocar 2 asteriscos e depois fazer uma legenda explicando o que são esses 2 asteriscos. Então, isso não existe, isso é uma prática comum da indústria que, sei lá, um começou a fazer, todo mundo foi replicando e hoje é comum, mas isso não é obrigatório. E na nova rotulagem nutricional fica bem claro que não é para colocar 2 asteriscos. Quando a gente estiver falando de um VD não estabelecido, é simplesmente para deixar em branco, tá? Então, 2 asteriscos não existem. Deixa eu ver o que vocês estão falando.
Tá, que tá ok o áudio. Tá de boa. A porção é uma colher. Deixa eu ver o que eles usaram de medida caseira. 1/4 de xícara eles usaram de medida caseira. É a mesma coisa que tá atrás? É a mesma coisa que tá atrás, Rô. Sim, eles usaram a mesma porção. Não era só o que me faltava também, né? Eles usaram a mesma porção, só que aqui na frente eles não dizem qual é essa porção. Eles só falam por porção e falam que o pacote tem 22 porções. Pelo meu entendimento, na embalagem de 1 kg tem 22 porções, ou seja, porções de aproximadamente 45 gramas por porção. Acho que seria isso. É isso mesmo, Renata. Mas não é o consumidor que precisa calcular isso. Exatamente. Aqui atrás, na tabela nutricional, a porção é exatamente de 45 gramas. E eles trouxeram essa mesma porção aqui pra frente e falaram que a embalagem tem 22 porções. Só que é isso, eles não falaram qual é o valor dessa porção. Eles simplesmente falaram que essas informações aqui são por porção e que a embalagem tem 22. Mas e aí? Eu tenho que pegar 1 kg, dividir por 22 para saber qual é a porção? Não, né? Já que você vai dar a informação no seu painel principal, dê a informação completa para o seu consumidor, né? Não, você não tem que ficar lá no mercado. Não, peraí, deixa eu pegar a calculadora aqui do celular para eu fazer essa conta, para eu ver qual é essa porção. 1/4 de xícara. Lembrando que para arroz a porção é de 60 gramas, hein? Então, Grace, eu vou chegar lá, tá? A hora que eu for falar da tabela nutricional, eu vou falar dessa questão aí da porção. Nesse caso, as informações na arroz cru cozido... Tá, minha net tá travando, não vi que falou dos alérgicos. Não falei ainda, Mirella, dos alérgicos. Não cheguei lá ainda. Então, gente, tem essa informação contraditória. Contraditória não é contraditória porque ela não está se contradizendo. É uma informação... Qual é a palavra? Controvérsia? Controvérsia, talvez seja a palavra. Porque eu não sei se pode ou não, tá? Sinceramente, eu sendo 100% honesta aqui com vocês. Eu não sei se pode ou não, já questionei a Anvisa, não entendi o que eles quiseram dizer com a resposta... E também não fui atrás, porque isso aqui já vai mudar e vai passar a ser proibido com a nova rotulagem nutricional. Então, assim, não recomendo que os meus clientes façam, nunca dou isso aqui de opção. Se tem, eu peço para tirar, tá? Mas se bate o pé também fica, porque eu não sei dizer se isso é certo ou não. Se alguém aqui da live, ó, gente, tem bastante gente aqui na live. Se alguém aqui da live já teve experiência com essa rotulagem frontal aqui... e de saber se pode ou não, tipo assim, não, meu foi fiscalizado e tudo ok, ou então já questionei a Anvisa e me disseram que não, me contem aqui, tá? Porque é realmente uma informação que eu não tenho como concluída na minha cabeça, tanto pode ser que sim, quanto pode ser que não. E aí eles fazem também uma informação nutricional complementar de fonte de fibras. Né? Então aqui eles escrevem fonte de fibras, é uma informação nutricional complementar da RDC 54. Aí, gente, sobre o fonte de fibras, tem uma questão que eu tava até olhando aqui antes de começar a live. Eu tava lendo a legislação e tentando falar com vocês. Por quê, gente? Porque se a gente pegar aqui na porção, então, né, tabela nutricional aqui, porção de 45 gramas. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui pra vocês, ó. Aqui em cima, né, porção de 45 gramas. Tem fibra. 3,8 gramas de fibras, tá? Por porção de 45 gramas.
Então atende ao requisito de 2,5 gramas de fibra por porção para poder usar o fonte de fibra, para poder usar essa informação nutricional complementar. Só que o que acontece? Esse produto aqui, ele não tá pronto para o consumo, né? Eu não posso simplesmente abrir esse pacote e começar a comer. Não é assim que funciona. Ele precisa ser cozido. Tanto que tem a instrução de preparo aqui, tá? Tem a instrução de preparo aqui. E, gente, a instrução de preparo é obrigatório, tá? Então, assim, vou chegar lá, mas eu vou falar do fonte de fibra primeiro. Ele acaba sendo um alimento preparado conforme o caso, né? Então, é um alimento que precisa de um preparo seguindo as instruções do fabricante pelo consumidor. Então, na verdade, ele precisa atender para a fonte um mínimo de 3 gramas de fibra por 100 gramas do prato preparado conforme o caso. Então aqui não seria simplesmente olhar para a porção, eu preciso considerar 100 gramas do produto preparado conforme as instruções de preparo do fabricante. E aí nesse caso aqui, como é fonte, né, como eu estou falando que ele tem bastante daquilo, eu não posso considerar os alimentos que eu venha a adicionar, tá? Nesse caso aqui é só água, né? Então é água e tempero. Então nada que vai acrescentar fibra, mas caso acrescentasse, eu não poderia considerar as fibras, né? Porque quando a gente está falando de informação nutricional complementar, de alimentos que necessitam de preparo, quando eu falo de fonte ou rico, né, alto teor, eu não posso considerar o que vai ser agregado pelos meus ingredientes que o consumidor vai adicionar. Eu preciso falar só sobre o meu produto. Agora, se eu falo de zero, não contém ou baixo, aí sim eu preciso considerar os alimentos que eu vou colocar. Então vamos pensar assim que eu tenho uma mistura para bolo, tá? E aí eu quero falar que essa mistura para bolo é fonte de proteína. Eu não posso considerar nessa mistura para bolo, né, nesse cálculo para fonte de proteína, as proteínas que vão vir do leite, dos ovos, que o meu consumidor vai colocar ali para fazer aquele bolo. Eu preciso considerar somente o que vem da mistura para bolo. Agora, se eu for falar que a minha mistura para bolo é, por exemplo, baixo em caloria, aí eu preciso considerar, sim, todos os ingredientes que eu vou instruir o meu consumidor a colocar. Então, quando eu vou falar de baixo, não contém, zero, eu preciso considerar os ingredientes que serão adicionados pelo consumidor. E quando eu vou falar de fonte ou rico, eu não posso considerar os ingredientes adicionados pelo meu consumidor. Só que aqui não é um grande problema, porque se em 45 gramas dele já tem 3,8 gramas, em 100 gramas dele preparado, com certeza eu vou atingir aí esse limite de fonte de fibras, né? Então, tudo ok. Falando de instrução de preparo, gente, instrução de preparo é uma informação obrigatória, tá? Então, gente, calma aí, vamos concluir aqui painel principal zerado, né? A gente falou aqui dessa informaçãozinha, falou do denominação de venda que não achamos, peso líquido que tá aqui e do fonte de fibras que a gente estava falando agora. Tem uma imagem aqui, tá, gente? Tá escrito foto ilustrativa muito minúsculo aqui do lado, ó, esse textiquinho aqui que vocês mal conseguem ver porque tá dando uma sombra, é uma foto ilustrativa. É do produto mesmo, tá? É do produto. Tem até aqui, ó, é uma parte de plástico que você consegue ver o produto, então eu acho isso super legal. E aí tem um tomate, uma cebola ali pra compor a foto, mas esse produto não vem temperado, tá? Então, passando aqui pro outro painel, que é o painel de trás, a gente tem aqui um textinho que tá escrito tal produto, 7 cereais integrais, é versátil, fácil de preparar, pode ser utilizado tanto no cardápio do dia a dia,
quanto em receitas especiais de risoto e saladas. O alto teor, engraçado, né? Porque aqui eles falaram fonte e aqui atrás eles falam o alto teor. Isso aqui poderia ser um erro grande se não cumprisse os requisitos para alto teor, mas eles cumprem, tá? É porque como tem que considerar 100 gramas dele preparado, ele precisaria ter 6 gramas de fibra em 100 gramas dele preparado. E ele vai atingir isso, porque se em 45 gramas dele cru, ele tem quase 4, né? 3,8 de fibra, 100 gramas dele cozido, vai chegar assim em 6, com certeza. Então não é um grande problema, mas se, vamos supor, que não precisasse de preparo e eu fosse considerar só a porção de 45 gramas com 3,8 gramas de fibra, eu não poderia falar o alto teor de fibras, tá? Então tem que prestar atenção nisso. O alto teor de fibras auxilia no bom funcionamento do intestino. Seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Então, assim, ó, o que é a questão aqui? Posso fazer esses textinhos informativos? Pode, gente. São informações adicionais, né? Elas não são obrigatórias. Mas você pode fazer desde que você não cometa nenhum erro de rotulagem aqui, não fale nenhuma mentira. Então, por exemplo, o alto teor de fibras poderia ser algo errado, é que por acaso aqui não é, mas eles fazem uma alegação de fonte de fibras e depois fala alto teor, então poderia ser um erro, tá? E aí eles falam, o alto teor de fibras auxilia no bom funcionamento do intestino. Olha aqui, eu falei um caso desse, eu acho que isso aqui tá errado? Eu não acho que isso aqui tá errado, porque eles não falam tipo, o produto auxilia no bom funcionamento do intestino. Viram essa diferença? Eles não falam, os nossos 7 cereais auxiliam no bom funcionamento do intestino. Eles simplesmente falam que o alto teor de fibras auxilia no bom funcionamento do intestino. Então é tipo assim, estou te dando apenas uma informação aqui. Você sabia que o alto teor de fibras auxilia no bom funcionamento do intestino? Então, é isso. Seu consumo deve ser associado a uma alimentação equilibrada e a hábitos de vida saudável. Pra mim isso aqui tá ok. É uma linha bem tênue, tá? É uma linha bem tênue. Inclusive, a fiscalização pode entender que isso aqui é uma alegação funcional. Pode entender. Se eu fosse fiscal, eu não entenderia assim, tá? Porque tá atrás, tá no meio de um texto, então eu não entenderia como uma alegação funcional. E eu não acho que está ligando diretamente ao produto. Eles estão meio que jogando uma informação aí. O alto teor de fibras auxilia no funcionamento do intestino. Aí vai da interpretação de cada um, eu acho, tá? Então, eu não interpretaria. Pra mim, a linha aqui, não tem nenhum problema nesse texto aqui pra mim. Tá? Eu não vejo como um problema de verdade. Me contem aqui se vocês acham que isso aqui tem um problema ou não. Falar, o alto teor de fibras auxilia no bom funcionamento do intestino, seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudável. Então isso eu vou ver o que vocês estão falando. A maioria das empresas fazem nesse formato, nesse tipo de desenho, quando colocam na frente. Porque esse desenho é do FDA. Onde eu tenho essa informação sobre fonte alto teor não considerado que adiciono? Já te responderam aqui, né? RDC 54. O que seria denominação de venda? Denominação de venda é o nome do produto, mas é o nome oficial, tipo assim,
Marca registrada, nome consagrado, tal, são os apelidos. A denominação de venda é o nome real que estaria na certidão de nascimento desse produto, tá? Muitas vezes tem uma legislação que define essas denominações de venda, são os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, mas muitas vezes não tem, e aí a empresa é responsável por criar um nome que vá dizer exatamente o que aquele produto é para o consumidor. Porque se eu simplesmente virar para você e falar a marca registrada, você não vai saber do que se trata. A não ser que você conheça a marca, mas se você não conhecer, não vai ficar claro para você o que é esse produto, né? Então, é para isso que serve a denominação de venda. Porque independente da marca, se eu te falar assim, isso aqui é um iogurte natural integral, você sabe o que é, né? É um iogurte natural integral, não importa a marca. Agora, se eu virar e te falar, isso aqui é um Activia, a não ser que você conheça a marca Activia, você vai saber. E mesmo assim, a Activia tem vários produtos, não só iogurtes, né? Então, entendeu a diferença? Qual é a legislação que diz sobre a obrigatoriedade da forma de preparo? DC 259, instrução de preparo. Aline, sobre a imagem ilustrativa, o produto contém tomate e cebola, se não é permitido usar essa imagem. Então, mas eles sempre se escoram naquele foto ilustrativa, né? Então, isso meio que dá uma licença poética para você colocar a foto ali. É isso. E eu acho também que não tem grandes problemas, porque tá bem escrito aqui na frente o que tem, né? Então, ele fala 7 cereais integrais e lista os 7 cereais. E tem essa partinha aberta que você consegue ver o produto, além da foto, tá? Amo essas lives de análise de rótulo. É uma forma bem didática e prática de aprender, né? E a gente vê na vida real um rótulo que está no mercado. Foram muito espertos, sim. Gente, mas isso é o que eu digo pra vocês de soluções que nós, que trabalhamos com rotulagem na parte regulatória, temos que trazer, sabe? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes do nosso trabalho. Saber o que pode e o que não pode, e dentro do que pode, dar soluções para a empresa para que eles façam o que eles querem da forma correta. Então, talvez, vamos supor aqui que o cara do marketing ou o diretor da empresa chegou e falou assim, não, além de fonte de fibras, eu quero colocar que as fibras auxiliam, tipo assim, que esse produto aqui auxilia na vida saudável, que é saudável e que faz bem pro intestino e que isso aqui vai deixar a pessoa magra. Daí a pessoa de regulatórios fala o quê? Olha, querido diretor, não podemos fazer essas alegações, é um risco, podemos ser multados. Olha aí, empresas grandes sendo multadas em multas muito grandes, né? Não queremos isso aqui para nossa empresa. Então, o que podemos fazer? Já que a nossa embalagem é bem grande, né? A gente colocou aqui quase todas as informações que precisava, a gente deixou escapar uma denominação de venda. Mas por que a gente não pega essa parte aqui que está em branco no nosso rótulo e coloca um textinho dizendo que aqui tem 7 cereais, que é versátil, fácil de preparar, que pode ser usado tanto no cardápio do dia a dia, quanto em receitas especiais, que dá para fazer risoto, dá para fazer salada, e a gente já emenda no texto que o alto teor de fibras auxilia no bom funcionamento do intestino e que o seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis. Então a gente já faz a ligação ali, ó, tipo, alto consumo de fibras, e aqui temos bastante fibra. Logo, faça as contas aí, consumidor, né? Mas a gente também fica meio, não estou dizendo nada sobre o meu produto, estou falando ali sobre as fibras. Soluções de regulatórios, né? Eu acho que essa é a parte mais interessante do nosso trabalho. Dizer que não pode, mas trazer soluções para o rótulo. Não simplesmente falar, não pode. Não pode. Não, isso aí não pode. Não pode. Não pode junto com a solução, né? Assim todo mundo fica feliz. Precisa dizer que a informação nutricional se refere ao produto cru? Não precisa. A informação nutricional, ela se refere ao produto como você vende. Então, não precisa. Eu prefiro não comentar nada do tipo no rótulo. Mila é isentona. Rosana falou, não tem problema pra mim. Roberta falou, também não vejo como errado. Thay falou, eu não vejo problemas. Fer da Anvisa, hein? Vamos ver.
Eu vejo como problema, induz o consumidor ao engano. Fer, se fosse a fiscal responsável por fiscalizar isso aqui, já ia meter uma multa de induzir o consumidor ao erro. Cris falou, eu não costumo indicar esses textos para evitar interpretações diferentes. É exatamente isso, Cris. Eu acho que indicar esses textos, quando eles simplesmente não existem, chegar e falar, vamos fazer um texto aqui, eu também não faço. Mas se o texto já existe, se a empresa já vai colocar um texto, aí eu corrijo esse texto sempre tentando dar uma dizentona igual a Mila. Tipo assim, não estou falando do meu produto, não estou falando do meu produto, não estou falando do meu produto. Eu comentei aqui já algumas vezes de um caso bem recente que eles em um textinho desse falavam assim, o produto tal vitaliza o seu dia. Daí eu falei assim, não vamos falar que o produto vitaliza o seu dia, porque você não tem como comprovar que este produto vitaliza o seu dia. Por que a gente não fala assim, o produto tal o produto tal é composto apenas por tal coisa lá da composição do produto, que era bem legal. E embaixo a gente fala assim, vitalize o seu dia. Estou falando do meu produto, embaixo estou falando para você vitalizar o seu dia, do jeito que você quiser. Vitalize o seu dia aí. E não o produto vitaliza o seu dia. Entendeu? Para mim, essas linhas tênues fazem toda a diferença. Mas o texto já estava lá, então não foi que eu falei, vamos colocar aqui um texto. Não, já estava lá e eu mudei um pouco o sentido do texto para tirar essa responsabilidade do produto vitalizar o dia e simplesmente falar para o consumidor vitalizar o dia dele. Vitalize seu dia aí, do jeito que você quiser, de preferência com esse produto aqui. Pra mim a alegação está ok, disse a Geisiane. A Fer falou, já intimei empresas com frases menos sugestivas que essa. A Fer é hardcore na fiscalização. Então, viu? Fica à mercê da interpretação. É esse que eu acho o problema. Essas coisas muito subjetivas aí sempre vão ficar à mercê da fiscalização. Poderia passar uma fiscal como eu, como a Geisiane, como todos vocês que falaram que pra vocês está ok. Mas pode passar uma fiscal como a Fer que achar que induz o consumidor ao erro, não gostou e vai intimar e vai pedir para mudar. Então é isso. Sobre a multa da Nestlé, sobre a multa que a Nestlé levou por rotulagem, já foi falado sobre isso? Sim, eu postei nos stories assim que a notícia saiu e tem um texto, tem um post sobre isso aqui, o que exatamente estava errado. O que aconteceu com a Nestlé, gente, foi o seguinte, isso foi um pronunciamento da própria Nestlé, tá? Eles usavam naquele produto farinha de milho, farinha de arroz e farinha de soja, ou farinha de trigo, de arroz, de soja, alguma coisa assim. Eles usavam 3 farinhas de 3 cereais diferentes e açúcar, né? E aí, ao invés, na lista de ingredientes, ao invés deles declararem açúcar, farinha de milho, farinha de trigo, farinha de soja, eles juntaram essas farinhas como se fosse um mix de farinhas. E aí eles declararam lá, tipo, mix de farinhas integrais, soja, milho e arroz, 31%. E depois açúcares. Então, isso não pode, né, gente? A não ser que você compre um produto que é um mix de farinhas, que já vem assim, que a empresa X produz assim, e você compra assim, e você usa assim no seu produto, aquele mix, ok, ele seria um ingrediente composto. Mas você simplesmente pegar 3 farinhas que você usa e juntar para declará-las primeiro na lista de ingredientes e depois o açúcar, porque eles não queriam que o açúcar fosse o primeiro, né, gente? Isso muda, querendo ou não, a hora que o consumidor vai lá olhar, pega o concorrente, olha a lista de ingredientes e fala, não, esse aqui o primeiro é açúcar, esse aqui o primeiro são farinhas, vou comprar esse aqui que o açúcar não é o primeiro ingrediente. Isso faz diferença, gente, porque uma das poucas coisas que o consumidor sabe de rotulagem é que a lista de ingredientes está em ordem decrescente, que o primeiro ingrediente é o que mais tem. Então ele vai escolher o primeiro ingrediente é açúcar? Não, ele vai escolher o outro que é o mix lá de farinhas integrais, sei lá. Então isso faz diferença. E aí foi por isso que eles foram multados, tá? Não vejo problema, ele não afirma e sim fala que poderá. Pra mim tá certo. Ok.
Então é isso, gente. A maioria concorda, né? Pelo que eu tô vendo. Aline, podemos utilizar alguns itens da nova rotulagem nutricional, como açúcar total, formatação da tabela, fundo branco, porção por 100 gramas também? Então, Cris, na minha concepção, você não pode simplesmente aderir a algumas coisas da nova rotulagem e não aderir a outras. A partir do momento que você passa a rotular com as novas legislações, você passa a usar ela inteira, tá? Mas isso aqui que você deu de exemplo, tipo, colocar açúcar total, a formatação da tabela, o fundo branco e a porção por 100 gramas também não são problemas. Por quê? Porque você pode colocar outras informações na sua tabela nutricional se você achar que aquilo é bom para o seu consumidor. Então, essa tabela nutricional aqui é até um exemplo disso, eu vou te mostrar. Então, você pode pôr o açúcar total como opção. A formatação da tabela pode, porque ela é uma tabela e hoje precisa ser uma tabela, então você pode fazer... Agora eu tô pensando se na formatação de, tipo, colocar porções... Na formatação, não sei muito bem, depende do que você entende por formatação. Fundo branco, o seu consumidor agradece, e porção por 100 gramas também já é uma opção hoje. Se você olhar nas legislações atuais de rotulagem nutricional, eles dizem que se você quiser optativamente colocar por 100 gramas também, você pode. Então, essas que você falou, não vejo problema. Bruna, não acho ok jogar as informações, por exemplo... Oi, moto, tudo bem? Por exemplo, se você consumir fibras em excesso e não beber água, o que pode ocorrer é uma constipação. Então, Bruno, mas eles até falam aqui depois, ó, seu consumo deve estar associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida selvagem. Selvagem é ótimo, saudáveis. Eles não falam sobre o consumo de água, realmente. Todo rótulo deveria vir, converse com a sua nutricionista. Ai, meu Deus. Sobre a denominação de venda, é errado usar o termo molho caseiro, sendo só a base do molho vinagre, óleo, cebola e alho. Eu acho super errado usar molho caseiro. Eu entendo como errado também molho caseiro, ainda mais sendo um molho industrializado. Exatamente, seu molho caseiro foi feito em casa, tem isso. Gente, que rótulo que eu vi que estava escrito caseiro, e aí eles explicavam o que era caseiro, e o caseiro era ingredientes adicionados individualmente. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como assim? Era um produto mega... Gente, onde que é? Será que eu tenho esse rótulo? Onde que eu vi isso? Eu tenho um print aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui na tela. Deixa eu ver se eu vou achar isso. Não, é que tem tanta imagem no meu celular, gente. Será que eu vou achar? Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui pra vocês, peraí. Aqui, olha aqui, gente. Olha aqui, gente. É lá do Sr. Coco. Aliás, se alguém não segue ele, por favor, siga. Eu tirei print. Olha isso aqui. É um macarrão com molho sabor cheddar, sabor queijo cheddar e bacon. É um macarrão que já vem pronto, tipo um mac and cheese, assim. E aí você põe no micro-ondas e ele fica pronto. E tá vendo, ó? Feito de forma artesanal. Tá escrito aqui, ó. Em cima do macarrão ao molho, a primeira informação. Feito de forma artesanal. E aí tem um asterisco. E aí no asterisco, nem eu tô conseguindo ler. Tá escrito ingredientes adicionados. Ai, não tô conseguindo ver. Ingredientes adicionados. Ah, não sei, mas tá... Putz, não acredito que eu não consegui ler. Vocês estão conseguindo ler, gente? Ah, cega. Ingredientes... Ai, eu nem tô com meu outro celular aqui. Senão eu abria lá no Sr. Coco pra ver esse post. Individualmente no prato, é isso que tá escrito? Ingredientes individualmente no prato. Bom, vocês estão conseguindo ler, gente. Preciso de um óculos, né? Mas você acha que isso é feito de forma artesanal, gente? Porque colocou individualmente no prato. Tipo, a máquina foi lá e colocou individualmente no prato. Ah, artesanal.
E, gente, marca grande, tá? Esse produto. Marca grande. Marca bem... inclusive tá aparecendo aqui qual é a marca. Vamos retirar essa imagem daqui. Como que eu retiro a imagem? Não sei retirar a imagem. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Isso é artesanal. Vamos adicionar individualmente no prato. Pronto, é artesanal. Isso pra mim é um problema, entendeu? Escrever aqui sobre as fibras não é, mas esse artesanal aí é. Então tem que pensar nisso na hora do seu molho caseiro, tá? Tipo, é feito em casa? Porque se não é feito em casa, não importa qual é a composição dele, não é caseiro, né? E artesanal também não é isso aí, gente. Então, cuidado. Ridículo isso, viu? Né, gente? A galera da rotulagem pira com essas coisas. Acho que quiseram dizer que não te fazem super equipamentos. Não faz sentido isso, porque o fato de adicionar individualmente no prato não quer dizer que não foi uma máquina que fez, só quer dizer que foi um de cada vez, não quer dizer mais nada. Tipo, isso não é artesanal. Ai, senhor. Ai, gente, complicado, né? Mas o que eu ia falar aqui? Vamos voltar. Instrução de preparo, gente, vou falar rapidinho sobre isso, porque já tem quase 1 hora de live também, aí eu vou falar da tabela nutricional e tal. Então, instrução de preparo, porção para 2 pessoas, tá escrito assim, ó. Ferva 3,5 xícaras de água, acrescente 1 xícara do produto e tempere a gosto. Aí tá escrito, por ser parboilizado, o arroz não precisa ser lavado. Cozinhe por 30 minutos em fogo brando com a tampa parcialmente fechada e está pronto para servir. Então achei até ok essa instrução de preparo, tá, gente? Achei bem ok. E acho que ficou claro a forma de fazer, também não tem muito segredo, é igual faz um arroz, né? Mas aí eu vou te dar um exemplo, eu não vou mostrar pra você, vou tentar não mostrar pra vocês qual é o produto, tá? E eu vou ler a recomendação, não tá nem escrito instrução de preparo, tá escrito recomendação de uso. Quem é do VR Platinum vai saber qual é esse produto, porque a gente já falou sobre ele por lá. Mas a recomendação de uso é assim, ó. Após descongelar e abrir, retire o produto da embalagem original e acondicione em recipiente limpo e fechado. Mantenha congelado a menos 12 ou mais frio. Vocês sabem o que é e como faz isso? E não é tipo assim, Aline, mas tá falando como é pra guardar. Não, é instrução de preparo, tá, gente? Porque se isso não é instrução de preparo, é pior, porque falta a instrução de preparo de um produto que precisa. Não tem como consumir do jeito que ele vem. Então, de novo, tá assim, ó. Após descongelar e abrir, retire o produto da embalagem original e acondicione em recipiente limpo e fechado. Mantenha congelado a menos 12 ou mais frio. O que vocês acham que é? Mandem aí no chat. Cris e Thay não vale, porque elas são do VR Platinum e elas já viram esse produto por lá, numa análise de rótulo que a gente fez lá. Mandem aí, gente, rapidinho. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês que tem validade, tá super ok. Dia, mês e ano, certinho, tá? Precedido da expressão VAL, que é permitida. Tem o lote também, o lote precedido só pela letra L e aí uma sequência de números da empresa. Também tem identificação de origem, então tá escrito produzido por o nome da empresa, né, a razão social, o endereço completo, aí tem cidade, estado, não tem país, CNPJ e tá escrito indústria brasileira. Então isso tá super ok também. Deixa eu ver. Mais frio a pessoa tem que ir comer sentado na montanha. Como preparar para comer? Coloque no congelador, amada. Nem ideia. Pode-se colocar a advertência de não consumir o produto cru. Sorvete? Poderia. Danoninho Ice. Sorvete. Uai, e vai comer quando? O sorvete não descongela.
Pois é, gente. Pois é. Não é sorvete. Sabe o que é, gente? É uma carne congelada. Ó, a Catiúcia mandou frango congelado. Não é frango, é uma picanha suína temperada. Eu vou mostrar só assim, ó. É uma picanha suína temperada, congelada. Não é pré-assada, crua, congelada, temperada. Lasanha, não. Picanha suína temperada, gente. E aí faz como, né? A gente descongela, abre o produto, aí a gente tira o produto da embalagem original, coloca em um recipiente limpo e fechado. Aí a gente mantém congelado a -12 ou mais frio e nunca come. Não come. É isso que a gente faz com ele. Não vem aqui escrito aqueça o forno, pré-aqueça o forno, ou então não descongele, coloque a temperatura tal por tanto tempo, não pode fazer no micro-ondas, pode fazer na air fryer, não pode fazer na air fryer, forno elétrico, forno a gás. Não, é uma picanha suína que a gente compra, descongela, abre, troca de recipiente, congela de novo e fica nesse looping aí. A hora que você quiser consumir de novo, você pega ela de novo, descongela, abre, coloca em outro recipiente e congela de novo. E assim vai e você nunca come. Então, cuidado nas instruções de preparo, gente. Muito cuidado nas instruções de preparo. Não se recongela carne, socorro. Pois é. Eu não recongelo carne? Eu recongelo carne, mas eu sei que eu não deveria. Vou recrutar na próxima consulta para aqueles que não largam do churrasco. Nem se come cru, meu pai. Pelo menos não gasta, exatamente, Bruna. É um produto que você pode comprar uma vez na vida. Você compra e fica nessa, descongela, põe no outro recipiente, congela, descongela, põe no outro recipiente, congela, descongela, é assim. A gente riu muito na quarta, a Cris falou, a Thay falou. Gente, a gente ficou, tipo, o grupo inteiro, são 15 meninas, 14 meninas, indignados com essa recomendação. Esse rótulo, inclusive, tem bastante coisa pra ser falado sobre ele, né, gente? Deu assunto esse rótulo lá, mas enfim. Prazo de validade não existe, exatamente, não é? Isso sim é um produto, como é que fala quando o prazo de validade é grande? Não perecível. Esse aqui é super não perecível, porque ele vai viver, descongela, recongela, descongela, recongela, nunca ninguém vai comer mesmo. Ah, gente, mas vamos voltar aqui para os nossos cereais integrais sem denominação de venda, né? Então, tem a tabela nutricional, e aí vocês falaram lá no começo, né? Alguém falou, mas não é para arroz é 60 gramas. Sim, para arroz é 60 gramas. Mas lá na RDC 359 tem lá na RDC 359 que eu por acaso fechei, mas eu tinha deixado anotado. Então tem dentro do grupo de arroz tem cereais integrais crus. E cereais integrais crus é 45 gramas a porção, então tá certo, tá? Essa porção é totalmente adequada para esse produto. E a medida caseira também tá certa, porque é para dar em xícaras, então eles colocaram 1/4 de xícara. Eu achei estranho ser 1/4 de xícara, tá? 45 gramas desse produto. Apesar de ser um produto pesado, eu também não parei pra ver, tá? Até a hora que eu for fazer esse produto aqui, eu vou pesar. Vou pegar uma xícara de chá, né? Que é o considerado. Vou colocar 45 gramas pra ver se fica 1/4 de xícara. Eu achei pouco, mas não sei, precisamos pesar pra ver. Mas a porção tá certa e a medida caseira também, em xícaras, também tá tudo certinho. É uma tabela mais ou menos no padrão, né? Porque ela é meio arredondada, mas pelo menos é uma tabela fechada, porque tem gente que não fecha a tabela, né? Não põe essas linhas aqui, de fora, aqui, então é uma tabela certinha nos padrões. E ela tem informações adicionais, então tem primeiro lá valor energético,
Depois vem carboidratos, aí embaixo de carboidratos eles colocaram açúcares, o que não precisava, né? Porque eles não, hoje não é obrigatória essa informação sobre açúcares. E nem tem nenhuma alegação nutricional complementar para açúcares, então não seria necessário, mas pode pôr, é super ok, isso não tá errado, tá embaixo de carboidratos, certinho. Aí, proteínas, gorduras totais, e eles também abriram as gorduras totais, então tem saturadas, trans, monoinsaturada, poliinsaturada e colesterol, que também não seria necessário, a não ser que se fizesse uma informação nutricional complementar sobre gorduras, o que também não é feito, mas eles abriram, então, ok, também pode abrir, apesar de não... Oi, Lineu, tudo bem? Apesar de não ser obrigatório, pode ser feito. Fibra alimentar, sódio, e aí eles colocaram aqui vitamina B1, magnésio, zinco e fósforo. Tá certo, tá abaixo de sódio, tá, gente? Então essas informações de vitaminas e minerais podem estar na tabela, mesmo que não se faça uma INC sobre elas, desde que elas tenham o IDR, né, ingestão diária recomendada, de... Minha bateria tá acabando. De pelo menos 5%, né, do IDR. Então aqui, vitamina B1 tem 7%, magnésio tem 10%, zinco também tem 10% e fósforo tem 12%. Então tá super ok. Não, eu queria meu carregador, por gentileza. Não, pode deixar essa água aqui já que você trouxe. Obrigada, produção. Carregador do iPhone? Oi, pai, tudo bem? Te amo. Então, gente, super ok falar. Hoje a gente não tem uma ordem, tá? Pra declarar essas vitaminas e minerais. Pode ir daqui, vou pôr no computador. Obrigada. Hoje a gente não tem uma ordem pra declarar... Ó, a Cris falou, ó, produção, bateu uma palminha pra você. Então, hoje a gente não tem uma ordem correta para declarar essas vitaminas e minerais após o sódio, mas com a nova rotulagem nutricional a gente vai passar a ter, tá? Aí cada vitamina e cada mineral vai ter o seu lugar certinho, então não é que você vai precisar declarar todos e deixar em branco os que não tiverem, mas se, por exemplo, é que eu não sei qual é a ordem, tá, gente? Não decorei, mas... Vamos supor que venha primeiro vitamina B, depois fósforo, depois zinco, depois magnésio. Então, eu teria que declarar nessa ordem, não poderia estar igual tá aqui nesse rótulo, que tá vitamina B1, depois magnésio, depois zinco, depois fósforo. Então, vai passar a ter essa ordem, mas hoje não tem, tá? Os valores estão todos certos, tá, gente? Os arredondamentos, então, acima de 10, todos estão com valores integrais, números inteiros, números inteiros, a porcentagem de VD tá com números inteiros, eles optaram por usar o sinalzinho de porcentagem, o que não é obrigatório, mas também não é proibido, então vai de cada um, eu não gosto de usar, mas se o cliente quer usar, põe, não tem problema. Números menores do que 10 com uma casa decimal, e aqui, gente, na vitamina e nos minerais, quando o número é menor do que 1, a gente pode usar 2 casas decimais, tá? Somente para vitaminas e minerais. Então, aqui na vitamina B1 tem 0,08 miligramas e no zinco tem 0,67 miligramas. Isso é ok, isso pode ser feito para vitaminas e minerais somente, tá? E somente quando for menor do que 1. Aí aqui, gente, um negócio que acontece bastante. O asterisco que vai explicar o que é a porcentagem de valores diários, de referência, nananã, e os 2 asteriscos, porque eles usam para falar valor diário não estabelecido, estão dentro da tabela. Viu, Cris? Estão dentro da tabela. Então tá aqui, ó. E essa informação, gente, fica fora da tabela. Então essa informação deveria estar aqui embaixo, fora da tabela. O que vem aqui escrito dentro da tabela... se a gente vai falar, contém quantidade
não contém quantidade significativa de valor energético, proteína, alguma coisa assim. Isso vai dentro da tabela. Mas essa informação de asterisco, porcentagem de valor de área de referência, vai fora, ela vai embaixo da tabela, ela não vai dentro da tabela, ok? Então isso aqui é um errinho de padrão, tá? Aí tem aqui ingredientes, logo embaixo, arroz integral, triticale, trigo integral, cevada, aveia integral, arroz selvagem e centeio, só isso. Aí, gente, tem aqui alérgicos, tá? Logo embaixo, em negrito, caixa alta, então bem certinho, tá aqui, ó. Essa aqui é a lista de ingredientes e aqui os alérgicos, tudo certinho. Tá escrito, contém aveia, trigo, triticale, cevada e centeio. Pode conter soja, contém glúten. Então, tá super certa essa declaração de alergênicos. E aqui tem uma questão. Porque lá na RDC 26, eles falam... Deixa eu até confirmar aqui para passar a informação completa. Lá na RDC 26, eles falam no item 1 da lista de alimentos alérgenos de obrigação de declaração obrigatória, trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas, né? Ou seja, os híbridos desses alimentos. Por quê, gente? Porque tudo que tem glúten, além de ser prejudicial para os celíacos, e por isso que a gente fala contém ou não contém glúten para os celíacos, o glúten também é o que causa a alergia alimentar de quem tem alergia a trigo, centeio, cevada, aveia por contaminação cruzada. Então, os híbridos desses alimentos também vão ter glúten, e por isso que eles também são alérgenos. É o caso do triticale, tá? O triticale foi isso que eu vim pesquisar. Ele é um híbrido de trigo com centeio. Então, ele é um alérgeno, porque ele tem glúten e ele tem que ser declarado. E aí eu já vi gente falar que quando é híbrido, a gente fala e estirpe hibridizada. Tipo assim, então ao invés de declarar triticale, eu falaria contém aveia, trigo, centeio, cevada e estirpe hibridizada, ao invés de triticale. Mas eu não acho que é assim que se declara, tá? Eu acho que lá na RDC 26 tá escrito e suas estirpes hibridizadas, porque são vários híbridos, né? E tipo assim, qualquer híbrido desses alimentos tem que ser declarado como alergênico. Então eles não iam ficar lá listando todos os híbridos possíveis desses alimentos. Mas na declaração de alergênicos é muito claro que a gente tem que falar contém e o nome do alimento que causa alergia alimentar. Então, o nome do alimento que causa alergia alimentar não é estirpe hibridizada, é triticale no caso. Então, você sempre tem que falar o nome do alimento que causa a alergia alimentar. Então, eu já vi em cursos de rotulagem, tipo, pessoas que ministram cursos de rotulagem, falando que quando é um híbrido a gente escreve e estirpe hibridizada, porque lá na RDC 26 eles tratam como estirpe hibridizada. Para mim, não. Para mim, a declaração de alergênicos é muito clara quando diz que a gente escreve alérgicos contém e o nome do alimento que causa alergia alimentar. Ou então, alérgicos contém derivados e o nome do alimento que causa alergia alimentar. Ou então a gente vai escrever pode conter e o nome do alimento que causa alergia alimentar. E o nome do alimento que causa alergia alimentar é o nome desse híbrido. Então aqui de novo o caso triticale. Então sempre chame o híbrido pelo nome e não por híbrido, tá? Então eu entendo dessa forma. Então tá certo, porque aqui arroz não é alérgeno, aí o triticale tá declarado, o trigo tá declarado, a cevada tá declarada, a aveia tá declarada e o centeio tá declarado. Aí ainda pode ter uma contaminação cruzada com soja, tá escrito pode conter soja, contém glúten. Tudo certo, não tem palavras aqui que não existem, tipo traços, não tá...
Não falaram derivados, porque não são derivados aqui. A gente tem realmente o grão do trigo, o grão do arroz, o grão da cevada, o grão de aveia, né? E são integrais, então não passou por nenhum processo, não é um derivado, é realmente o alimento. Desculpa, gente. Então, pra mim, essa declaração está certinha. Perguntaram aqui se essa questão do asterisco, por cento, tá dentro da tabela, pode causar uma multa. Pode, é um erro de rotulagem, pode causar uma multa. Provavelmente isso aqui primeiro vai te render uma autuação, eles vão falar, tá errado ali, põe pra fora. Põe pra fora, fica esquisito. Põe essa informação fora da tabela, põe ali embaixo. E aí você vai arrumar, porque não tem motivo nenhum pra você não arrumar isso aqui, né? Então eu acho difícil ser multado por isso. Mas se você começar a tomar autuação, reclamação e não mudar, aí sim você vai ser multado, né? Eu acho que é isso, gente. No geral, é um rótulo bem certinho. Ele também não faz grandes alegações para errar, mas assim, lista de ingredientes ok, declaração de alergênicos ok, identificação de origem, né, da empresa ok, tabela nutricional super ok, bem bonitinha, tirando esse detalhezinho aqui do asterisco tá dentro, né, mas as informações, arredondamento, eles até abriram mais informações do que o necessário, mas tudo na ordem certinha, com a unidade de medida certa, adequada para cada um, com as porcentagens de VD certinho, porque o que a gente vê bastante, gente? Tabelas nutricionais que colocam lá vitaminas e minerais que não chegam em 5% do IDR, né? Então, se você vê lá, cálcio, 0, por que colocou o cálcio ali se é 0? Primeiro que não pode, segundo que diferença faz você falar que tem 0 de cálcio na sua tabela nutricional. Então, instrução de preparo ok, a gente viu que a instrução de preparo pode ser um problema, né? Mas essa aqui super ok, validade, lote. Pra mim é um rótulo bem próximo do perfeito, assim, né? Pra mim o grande erro aqui é ter esquecido a denominação de venda. Isso aqui pra mim é complicado, tá? Porque é uma informação obrigatória e não tem. Mas de resto, super ok pra mim, aprovado. Tirando esse detalhezinho da denominação de venda, que pra mim é o pior, aprovadíssimo. Triticale, trigo e centeio. Se fôssemos ranquear, o triticale tem mais proteínas formadoras de glúten que o centeio. Olha lá. Olhando os modelos da Anvisa, eu entendo que está dentro da tabela a frase que mencionou. Não tem como. Não está dentro da tabela. Eu nem tô com a 360 aberta aqui, mas eu vou abrir. Ó, até mostrar aqui, deixa eu virar. Olha lá. Modelo vertical A, né? RDC 360. Tabela. Aí, o que eu falei? Não contém quantidades significativas de, se for o caso, a gente coloca dentro. Linha, fechou a tabela. Embaixo, asterisco. Fora, viu? Embaixo da tabela. Modelo vertical B, mesma coisa. Não contém quantidades significativas de. Isso vai dentro da tabela. Ó, linha, acabou tabela. Embaixo, asterisco VD. Tá? Então, não tá dentro da tabela, não. Tá embaixo. Eita, caiu meu negócio aqui. Ai, gente. Voltou. Deixa eu desencaixar daqui. Gente, então é isso. Vamos encerrar por aqui nossa rotulagem. Nossa rotulagem número 100, gente. 100 lives. É muita coisa, é muita coisa. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui comigo mais uma vez para essa live, nesse feriadão, né?
E é isso, gente. Boa noite. A gente se vê na quinta. Pessoal do VR Platinum, a gente se vê na quarta. E aqui a gente se vê por aí nos stories. Gente, vocês viram que eu ensinei vocês a jogar Bozó? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Gente, é muito legal jogar Bozó. Fazia muito tempo que eu não jogava. A gente jogava direto na faculdade. Aquele copinho que a Mari tem é da faculdade. Vocês viram que tá escrito embaixo os nossos nomes? No meu caso é Nica, tá? Que é meu apelido aí de amigas. Mas é muito legal, gente. É muito legal. Um amigo meu mandou assim, adorei sua explicação, não entendi nada. Mas é que eu tentei explicar rapidão, né, gente? Eu não ia fazer 10 mil stories pra mostrar como joga Bozó. Mas é isso. Aqui a gente fala de rótulos, mostra a praia, fala de Bozó. E vamos lá. A Fer falou, quero jogar Bozó. A Thaisa falou, achei fácil, pensei que fosse mais difícil. Catiane, ainda fiquei com dúvida. Ai, gente, mas é isso. Tem até um PDF, a gente achou um PDF na internet falando sobre Bozó, porque tinha uma regra que a gente não lembrava, foi pesquisar. Então, ó, quem ficou interessado no Bozó, coloca no Google. Como jogar Bozó? Tem um PDF maravilhoso que explica se os meus stories não ficaram muito claros. A vida de laticínio também não entendi nada. Ai, gente, é complicado. Eu teria que fazer muitos stories pra mostrar pra vocês. E aí também acho que não era o caso, né? Eu dei só um por ciminha, assim. Mas é isso, gente. Obrigada. Eu vou deixar essa live salva aqui, tá? Então, por favor, vou pedir esse carinho de vocês de curtirem a live e comentarem lá se vocês gostaram. E falar, eu participei da Roto Live 100, beleza? Combinado? Deixem lá. Só quem tá aqui na nossa patotinha vai saber o que é. Coloca lá, hashtag eu participei da Roto Live 100. Tá bom, gente? É isso, a gente se vê por aqui e bora lá. Vamos começar essa semana fazendo rótulos corretos. Beijo, gente. Até mais.